Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje do nosso podcast Resenha com Elas. Um espaço de fala, de muito papo leve, troca de experiência, conversa e muita reflexão. Eu sou Érica Alvarenga. E eu sou a Fernanda Romão e juntas vamos conduzir esse podcast, essa resenha com elas, um papo bacana entre mulheres. E hoje, primeiro vou agradecer o espaço, né, cedido pela nossa prefeitura de Itapevi. Um coração para a prefeitura. E agora eu vou apresentar a nossa convidada especial de hoje, a psicóloga Alessandra Grifo, especialista em luto e conflitos familiares. Ale, fala um pouquinho de você e vamos já entrar no nosso Tema de tema hoje. de hoje, que é solitude. Vamos... Bom Ol- dia. Olá, queria agradecer o convite de vocês, dizer que sou formada há um bom tempo, né, não denunciando a idade. Trabalho já com a questão de conflitos familiares e fragilidade humana, e dizer que a solitude e a solidão vem aí dentro da questão da experiência, do que a gente já viveu na vida, e isso dá essa questão de que a gente tem aí maiores reflexões e conexões com o mundo a partir de nós mesmos. Muito bem. Você própria já teve a experiência de você gostar da solitude? Como é que foi sua experiência com solitude? Eu tenho a minha que, assim, foi há pouquíssimo tempo atrás. Tive que passar por uma psicanálise para psicóloga explicar para mim o que seria a solitude. E passei por um bom tempo, assim. Solitude, para mim, traduz liberdade. A liberdade que eu encontrei dentro de mim, de me sentir bem comigo mesma, sem ninguém ao meu lado. E esse é o meu primeiro ponto de vista de solitude, mas eu queria ouvir de você também a sua experiência. Na verdade, a questão da solitude está aí refletida com relação a estar sozinho, né? E como se sente a isso. O termo solitude vem da questão de unir dois termos, que é estar só com plenitude, né? Quando você se sente bem mesmo estando somente com você, né? É a conexão da pessoa com ela mesma. Então, nesse momento que eu estou bem comigo mesmo e fazendo outras atividades, fazendo aquilo que eu gosto de fazer, é o momento que eu posso dizer que eu tenho solitude. Hum. A minha experiência com solitude já não é tão agradável. Na verdade, sim. Na minha casa, nós sempre vivemos em muitas pessoas. Na época que eu vivia com a minha mãe, a gente vivia numa rua que tinha muitos vizinhos, então sempre tinha muita gente em casa e nunca tivemos solidão e nem solitude. Nunca consegui viver em solitude. Eu sempre preciso estar com alguém. Então, eu entendo que solitude é uma solidão voluntária e solidão é involuntária. E eu, particularmente, não consigo aceitar esse conceito de solitude. Eu não consigo viver sozinha ou entender que solitude é algo bom para a pessoa. O que você me diz sobre isso? Vamos lá, vamos começar a separar a questão, né? Solidão é um sentimento, né? É o sentimento que você tem ao estar sozinha. Então, assim, estar sozinha e sentir solidão é a questão de que é prejudicial. É como se você não conseguisse, naquele momento, viver sem outra pessoa do seu lado. Há uma questão de dependência emocional, né? Estar sozinha, por exemplo, vou viajar, consigo viajar sozinha para qualquer lugar? Consigo estar num quarto de hotel sozinha? Isso é viver a plenitude de estar só, né? Então, tem diferença na questão de termos. A gente associa de que solidão com plenitude. Não tem como, é solitude, né? Porque se é solidão, é não estou bem, né? Eu preciso estar conectado a alguém para me sentir bem. E é esse termo. Estar em meio de muitas pessoas não quer dizer que você está se sentindo acompanhada, porque mesmo em meio de outras pessoas, você pode ter a solidão te acompanhando, Eu porque você não concordo está com isso. conectada. Eu concordo. Muitas vezes, eu acho que eu conheço várias pessoas, acho que você também conhece,
que podem estar no meio de muitas pessoas, mas elas se sentem só. Aquelas pessoas não complementam ela, ou seja, nem ela se complementa, eu acho, né? Eu acho que primeiro a gente precisa entender que nós somos inteiros, não precisamos de ninguém para vivermos ou para fazermos nossas funções, e estar no meio de quem não te agrega pode trazer um pouco de solidão. A solidão, na verdade, traz a questão de você estar com pessoas que não te trazem aí a completude, né? Você acaba virando uma dependente emocional da pessoa e cedendo à vontade do outro para não estar sozinha, né? Você acaba refém emocionalmente de outras pessoas. E a solidão? Então, mas antes disso, antes de falar de solidão, quando você se dá o direito de ficar só de uma forma voluntária, né? Porque o homem, ele nasceu para viver em sociedade, né? Ele não nasceu para viver sozinho. Então, é essa distinção que eu não consigo entender, né? Em relação à solitude e à solidão. Porque se você nasceu para viver em sociedade, em comunidade, logo você não nasceu para viver sozinho. E ficar sozinho conflita essa situação de não viver sem alguém, entende? Bom, vamos lá, a gente precisa de novo. Meio confuso, né? Mas eu acho que esse conceito de solitude, solidão e não viver só acho que é a base da nossa vinda aqui hoje. Né? Então, vamos lá. A questão da solidão e da solitude é o momento que eu estou sozinho. Então, tem pessoas que, quando vão para casa e moram sozinho, sentem naquele momento não estar bem. Eles precisam estar ligando para alguém, precisa manter a televisão ligada para escutar vozes, precisa ligar o som, o rádio para ouvir vozes. Eles não conseguem ficar sozinhos em momento algum, né? Tem pessoas que adotam animais como filhos, porque é como se humanizasse o animal, né? E isso tudo vem da questão do sentimento não posso estar sozinho, né? A questão de conviver em grupo, a gente convive, né? Mesmo quem tem a solitude, ele não fica o tempo todo sozinho. Tem os momentos que ele vai ter a convivência com o grupo, né? E isso a gente precisa separar. A pessoa que tem solitude, ela não é solitária, né? Ela vive em grupo, mas no momentos em que ela está sozinha, ela se sente bem com ela mesma. É o momento que ela vai se dedicar à leitura, a cursos, a treinamentos, a escutar a música que ela gosta. É o que ela tem para ela. Ela cozinha só para ela mesma, né? E quem sente solidão não, é capaz de estar ali sem comer, passando fome, vai ficar angustiado, vai ter vontade de chorar. Então, assim, não tem a ver com não gosto de viver em grupo, não tenho convivência com outras pessoas. É no seu momento de estar sozinho, aquele sentimento que você tem, ou estar angustiado por não ter ninguém ao lado, ou estar se sentindo bem só com você mesmo. Então, deixa eu falar um pouquinho mais da minha experiência de solitude, que eu tive aproximadamente 4 anos atrás. Depois de eu ter passado por um momento de separação, eu nunca tinha ficado sozinha na minha vida, e passei por esse momento. Foi um aprendizado muito bom. Hoje eu agradeço muito por ter passado por isso. Aprendi a sair do meu automático, porque muitas vezes quando eu chegava em casa, a gente deixa a bolsa, tira brinco, olha a criança, vê cachorro, janta, toma banho e deita e espera outro dia. Com a solitude, o que eu aprendi? Que eu posso chegar em casa e vou pensar o que eu quero fazer agora. Agora eu quero comer primeiro, eu quero tomar banho, ou eu quero ficar com essa roupa e deitar e assistir um filme. Então você começa a sair um pouco do seu automático e você se sente mais à vontade de fazer coisas que você quer fazer naquele momento, não que você precisa. Você não precisa de ninguém, você está sozinha na sua casa, eu não preciso alimentar ninguém, minha filha não está lá, meu companheiro não está lá, enfim, só tem os cachorrinhos que eu amo. E eu penso, o que eu quero fazer agora? O que vai ser bom para mim? E eu aprendi uma outra coisa também muito interessante com a minha psicanálise, o ócio.
Gente, eu não sabia o que era ócio. Tanto que eu sentei no divã, a minha psicóloga falou assim: então, Eric, você precisa praticar o ócio. Eu falei assim: ócio? Eu falei assim: ócio. Ah, tá. É quando você chega em casa, liga uma televisão, né? E coloca lá e fica sem fazer nada. Ela falou assim: não. Ócio é um momento onde é que você não faz absolutamente nada. Você pode pensar no seu dia, você pode estar sentada, você pode estar deitada na sua cama, mas você não faz absolutamente nada. Você só pensa em você, como foi seu dia, o que que você esperava daquele dia, se você superou aquilo que você estava esperando fazer. Então, a solitude, eu confesso aqui para a Fê, que eu sei que ela não é muito adepta à solitude, mas foi muito bom para mim. Muito bom, foi uma experiência maravilhosa. E eu vivo ela hoje muito bem. Sou muito bem resolvida comigo e eu me completo e sou ótima sozinha e é isso. Mas a solidão, não. Mas aí já vai para outro ponto. Então, Ale, o que que você pode dizer para gente, né, para pessoas como eu, que não acredita em solitude? Você, em algum momento do seu dia, fica sozinha? Muito difícil. Talvez só no banheiro. Né? Eu acho que assim as pessoas podem ter medo de estar sozinha e como que eu vou lidar com isso? Né? A gente de fato precisa aprender a lidar, né? Não é todos os momentos que eu consigo estar com pessoas, né? E a questão da solidão vem associada ao medo. O que que eu vou fazer nesse momento? Né? É como se eu precisasse estar diretamente ligado a atividades, às outras pessoas que me fazem pensar, é a outra pessoa que me faz agir. Eu nunca penso por mim mesmo, nunca ajo por mim mesmo. A questão do ócio, na verdade, eu também vejo como uma questão de não fazer nada, É. né? Mas a gente precisa ter, mesmo quando rodeado por pessoas, um momento só nosso, para fazer aquilo que te dá prazer absoluto. Mas não conviver com o outro, conviver com si mesmo. O que que eu amo fazer e só posso se eu estiver comigo, porque se eu estiver com meu filho, com meu marido, com a minha mãe, a atenção é deles, é direcionada ao outro. Qual é a atenção que eu dou a mim mesmo? Eu abro mão de ir ao cabeleireiro por causa do outro? Eu abro mão de tomar café ou de algum prato preferido porque a pessoa que quer ir comigo, ela quer comer, por exemplo, churrasco e eu gostaria de ir no restaurante japonês? Eu estou abrindo mão de mim por causa do outro? Se eu abro mão de mim por causa do outro, bem provavelmente, quando eu estiver sozinha, eu vou sentir solidão. Né? Quando eu faço a escolha pelo outro, normalmente o momento que estamos sozinhos é associado à solidão, ao medo de ficar sozinho com si mesmo. É como se a gente não conectasse a nada, né? Nem a nós mesmos. Entendi. Estamos, né, no Setembro Amarelo, né? E aí nós temos várias campanhas relacionadas à questão do suicídio, né? A solidão, ela é um gatilho para o suicídio? O que que você me diz sobre isso? Pode ser um dos gatilhos, sim. Mas, na verdade, o gatilho mesmo é a dependência emocional, né? É depender do outro. Se o outro me largou, eu não posso ficar desta forma. Se eu não sou mais importante para ninguém, por que que eu preciso continuar vivendo? Se eu sou um peso ou uma carga na vida de alguém, do que vale de fato a minha vida, né? São esses os maiores questionamentos. Isso para a mulher, né? Para o homem, a questão é o abandono da mulher, não necessariamente pela questão do fator emocional, mas pela vergonha de ter sido largado, né? Principalmente se for por outro homem. É como se mexesse no seu orgulho próprio, né? E a questão financeira, né? Quando o homem se vê diante de uma mulher que tem mais poder do que ele na questão financeira, ou se ele provê a família e de alguma forma veio à falência e não consegue mais prover aquela família, são os gatilhos principais da questão do suicídio, né? Mas a mulher lida mais com o fator emocional. O homem, normalmente, ele se contenta em estar com qualquer pessoa, né, do que ficar sozinho. A mulher é mais seletiva. Interessante, né?
Vou falar um pouco de solidão, da minha experiência. Hoje, eu também vi, apesar de eu gostar muito da solitude e lidar muito bem com a solitude, eu vivo hoje momentos de solidão. E tem momentos de solidão que quer dizer, o momento de solidão eu não gosto, é diferente pra mim. Solitude e solidão. E a solidão é um sentimento que não me agrada. Porque, por exemplo, eu gostaria de estar dividindo algumas coisas com alguém que hoje eu não estou. Então eu me sinto sozinha nesse momento. Eh, Isso é bom ou é ruim? Não, na verdade, é a questão de que a gente nasceu para viver em sociedade. É, É aquilo que a gente chama de inconsciente coletivo, né? Eu preciso do outro ainda, né? Porque assim, é assim que a gente aprendeu, né? Então, assim, eu não consigo viver totalmente sozinho. Em algum momento, eu preciso dividir aquilo que eu tenho, né? A gente precisa viver em sociedade. Ah, O viver sozinho não quer dizer que a gente vai estar o tempo todo sozinho. E quando eu preciso do outro, eu posso ligar, né? Hoje a tecnologia traz esse alívio muito mais facilmente, né? A gente telefona, a gente faz chamada de vídeo, e aí talvez, se ninguém atender o telefone, talvez se eu tentar falar com pessoas e não conseguir, esse sentimento vai tomando conta como solidão. hum, uhum. E vou falar um pouco, voltando um pouco da solitude. Eu tenho uma máxima da matemática que eu gosto muito de colocá-la para a solitude, que é a máxima as 4 máximas da matemática, que é somar, dividir, multiplicar e subtrair. Então eu vejo essas 4 máximas me dividindo com alguém no momento de solitude. Já a solidão, igual você acabou de falar, a gente tem, como a Fernanda também falou e concordo super, a gente não tá aqui para viver sozinho. A gente gosta de estar em sociedade, a gente gosta de estar na presença de alguém. A gente tem o nosso momento e a gente gosta também de dividir, certo? E como é que em um momento de solitude, desculpa, em um momento de solidão, sem ter ninguém para dividir nada, ou contar, ou dizer, ou estar perto, a gente conseguiria Sobreviver? não trazer isso para uma solitude, mudar esse nosso mindset para uma solitude ao invés de solidão. A gente vai ter que buscar em nós mesmos quem é aquela pessoa que a gente gostaria de conversar. Sabe aquela questão antiga que a gente escrevia cartas? Hum, De repente, escrever carta para alguém é uma das possibilidades de você livrar da solidão no momento que você não está bem, né? Muitas pessoas acham que após o luto de marido, de filhos, não vão ter mais ninguém, né? E é essa questão de que você pode continuar se comunicando com a pessoa, a questão de escrever, a questão de pensar na pessoa, é encontrar aquele momento dentro de você, é encontrar o outro em si, né? Mas em lembranças, em momentos vividos, né? Em satisfações que eu já tive. Então, no momento que eu começo a sentir estar sozinho, eu busco tudo que tem dentro de mim, tudo que já foi agregado em mim mesmo, né? Porque a gente é uma somatória de tudo que a gente já viveu, hum. né? E é esse a grande estratégia de talvez se livrar da solidão, buscar os momentos vividos anteriormente, né? De momentos de alegria. Muito legal. Inclusive, hoje eu estava assistindo no YouTube sobre estoicismo. E eles falam vários textos de filósofos, né? Imperador, por exemplo, o Marco Aurélio fala sobre. Não ele, mas o estoicismo fala para a gente escrever. Em algum nosso momento, quando você está muito angustiado, pegar uma folha e escrever sobre o que você está sentindo naquele momento, completando o que você falou agora. Na verdade, há uma pesquisa chinesa, né, de que existem diversas técnicas para que a gente se livre daquilo que é ruim na gente mesmo ou de situações ruins que nós vivemos e absolvemos, né? Então, é escrever diversas vezes com detalhe cada uma das situações vividas. E quanto mais vezes você escreve, você vai vendo que os detalhes vão diminuindo, que é como se fosse fazendo uma cicatrização daquela ferida formada, né? A escrita, desenvolvida da forma correta, ela consegue ajudar aí a cura de muitos sentimentos. Nossa, Acho que legal. bacana, né? As falas da Lê.
Mas assim, eu ainda continuo não sabendo onde acaba a solitude e onde começa a solidão. Para mim, é uma coisa que não tem uma diferença, entende? Falar que solitude é aquilo que me faz bem. A solidão não me faz bem. A solitude. Vou pegar a sua fala. É, Eu acredito que seja um autoconhecimento, Fê. Você estar bem com você sem precisar de ninguém. Sem o cachorro, sem a televisão, sem o namorado, sem filho, sem nada. Você consegue fazer isso, eu sei. Por mais que tenha falado aqui, em um momento eu fico sozinho, mas você fica sozinho. mas eu não consigo, eu não gosto. Eu não Ah, ela gosto não de gosta. ficar sozinha. Eu não acho que solitude é alguma coisa que vai me engrandecer. Pelo contrário, eu acho que ficar sozinha, para mim, vai me deixar sempre triste. Porque eu preciso de pessoas, eu preciso de falas, eu preciso de barulho, eu preciso de gente, né? Eu vivo assim, eu não consigo, de repente, ficar sozinha, eu não consigo estudar sozinha, eu não consigo fazer nada sozinha. Isso me entristece. É um bloqueio, não sei se é algum bloqueio que eu tenho. Mas eu gosto de viver em sociedade, em meio de pessoas, né? Eu gosto de festa, eu gosto de receber. Então, essa questão, eu acho que, para mim, né, como Fernanda, o meu ponto de vista é esse. Eu não Ó, consigo vamos lá, vamos separar algumas diferenciar coisas. solitude de solidão. Para mim é a mesma coisa. A palavra só não me faz bem, Ah, entende? por isso que Então, eu trouxe esse tema. Por isso que eu trouxe esse tema. Eu já vou dizer, eu odeio solitude. eu Como eu odeio acho. solidão. Mas solitude, essa palavra solitude não me soa bem. Então vamos lá, vamos tentar esclarecer, porque assim a gente está tendo aí, né, a questão da diferença semântica, a questão de português e não solitude, na verdade, não que precisa estar com você, né? Você pode receber pessoas na sua casa, você pode fazer das festas homéricas, mas sabe aquela questão, você esteve bem durante toda a festa, mas a hora que você fecha a porta, é como se você encontrasse você mesmo, isso é solitude, né? Agora, se eu dei aquela festa Você estar enorme, bem com você mesma. você estar bem com você mesma. Você se permite, por exemplo, num domingo, e caminhar sozinha no parque, né? Pegar o dia e curtir o dia você mesmo. Isso é solitude. Eu consigo conviver comigo mesmo. E aí a questão da solidão é que se eu for andar sozinha no parque, eu estou olhando para todos os lados para ver se eu reconheço uma pessoa, porque o andar sozinha está me fazendo mal. Eu preciso, ao menos, estar do lado de alguém para sentir que tem alguém comigo. Então você não precisa estar sozinho para ter Pra solitude, sentir. para sentir a solitude. Não, você não precisa nem estar sozinho e nem ser sozinho. Entendi. Solitude é quando você fica bem com você Dá para mesmo. ter uma, né? Porque eu entendia exatamente isso, que para você sentir a solitude, você tem que ter um tempo sozinha, estar sozinha, ficar sozinha, né? Foi até um amigo, né, que me disse isso. Ele estava fazendo terapia e a terapeuta para ele disse: Olha, você precisa ficar sozinho para entender a sua solitude, né? Não foi isso? Então ele se desvinculou de todos, de todo mundo, né? Para viver aquele momento, uma fase que ele entendia ou indicaram para ele como sendo solitude. Não, solitude é estar plena mesmo quando sozinha. Ou Mas com alguém também, ou com pessoas. se você estiver com outras pessoas, você está convivendo Então, em solitude grupo, não tem nada a né? ver com solidão, Não tem nada a ver com solidão, são sentimentos diferenciados, viu? Solitude não tem nada a ver com solidão. É isso que eu quero enfatizar aqui. né? A solitude é diferente do momento que a gente fala do ermitão, né? Que escolhe viver sozinho num alto da montanha e não quer que ninguém chegue ali perto dele. Ele não consegue viver. Ele tem ali um transtorno de isolamento social, né? E aí, quando a gente fala de solitude e solidão, a gente não está falando de pessoas ao extremo que vivem transtornos, né? A gente está falando do momento
como a gente se sente quando estamos sozinhas. Então, saiu todo mundo da sua casa. É um domingo que todo mundo tem atividade, né? E aí você ficou sozinha em casa. Você se sente bem? Se eu me sinto bem quando eu estou comigo, é solitude. Agora, se eu me sinto mal, se eu vou procurar pessoas, se eu não consigo ficar ali, se eu preciso ligar para alguém, se quando eu estou no carro, por exemplo, dirigindo para qualquer lugar, eu tenho a necessidade de pegar o telefone, ligar para mãe, pai, irmão, tio, isso é porque o sentimento de solidão me acompanha. Eu preciso sempre estar próximo ou acompanhado de alguém. Entendido. Entendido? Super. Super entendido, então? Muito bem. Agora, vamos para o fechamento, Vamos. parceira? Vamos. Então, eu queria agradecer a Lê por estar aqui conosco hoje, por trazer esse tema que para nós realmente era bem. Já tive algumas discussões, né, Fê? Sobre esse Diversas tema. discussões, gente. Sobre esse Diversas tema, discussões. porque solitude para mim foi muito bom, e eu agradeço muito por ter passado por isso e ter aprendido a gostar de ficar comigo mesma, me achar completa, única e especial e sensacional. E a Fê ainda não passou por isso, ou talvez até tenha passado e não saiba se Não, passou. exatamente. Agora eu entendo que eu vivo em solitude perfeitamente bem. Não é isso, Alê? Isso, quando você Porque está quando eu sozinha. estou sozinha, eu estou bem, mas eu gosto mais de ter pessoas do meu lado. Mas isso não quer dizer que eu sou dependente também de convívio com pessoas. Quando eu fico sozinha, que são poucas às vezes, confesso, eu fico bem. Não é isso? É isso aí. Então isso você aí. não sente solidão. Eu não sinto solidão É, e vivo a solitude. exatamente. Apesar de não gostar desse nome, solitude, eu vivo a solitude plenamente. Não é Ai, isso, Alê? É isso aí. Considerações finais? Eu acho que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente tem a questão de que vou usar termos que estão na moda, né? aham, Eu acho que hoje a questão da psicologia, você vai para o psicólogo, eu vi até esses dias uma charge que a pessoa chega no psicólogo, pelo amor de Deus, me dá 2 siglas que todos os meus amigos têm. Ou tem transtorno de compulsividade, é TC, né? TDAH, então me dá 2 siglinhas porque eu preciso. E eu acho que a questão, né, está se tornando muito popular. As pessoas precisam se sentir para ser envolvidas na sociedade, para integrar alguém, eu preciso ter alguma coisa, né? E eu acho que a gente se sentir bem é importante, né? com certeza. As pessoas vivem a questão do copo sempre meio vazio, né? Não olhar o lado bom, utilizar a questão da vitimização, né? Sempre o outro é culpado por aquilo que eu sinto. Na verdade, você quem faz o seu sentimento, né? O outro é somente uma parte integrante daquilo que você vive. A gente defende, eu pelo menos como comportamentalista, né? A questão de que você tem que viver o protagonismo da sua própria vida, né? Sim. Enquanto você não for protagonismo da sua vida e achar que sempre é o outro responsável pela sua felicidade, você nunca vai querer e nunca vai ter a solitude de fato, né? Porque solidão é um sentimento que vem associado à tristeza. Então, show solidão e mais solitude para nossa vida, né, companheira? Isso aí, amores. E nessa nossa resenha, eu queria agradecer mais uma vez a Lê, queria agradecer a Fernanda, que eu amo de paixão, minha amiga querida, e que tá aí. A gente teve a ideia desse projeto aí há algum tempo atrás, e encontramos esse espaço maravilhoso para dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer mais episódios, trazer convidados diferentes, importantes, para fazer essa resenha com a gente. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. E sigam o nosso canal, que é o Resenha com Elas. A gente vai colocar nossas redes sociais aqui também para vocês seguirem. Cada uma aqui, a Fernanda é advogada e eu trabalho com mídia, sou social media hoje, mas sou formada em administração e pós-graduada em gestão de negócios. Então tem muita experiência aí para trazer para vocês. E é isso. Agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui conosco e aguardar o próximo Resenha com Elas. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí as suas dúvidas. Digam pra gente o que vocês entendem por solitude também. E logo, logo teremos mais podcasts Resenha com Elas. Isso aí. Muito obrigada, gente. Beijão. Bye, bye.